Olá, seja bem-vindo a mais um estudo disponibilizado pela Kairos Consultoria Educacional. Trazemos com muito carinho a você uma preparação para o que ensinar ao seu filho no período pré-escolar. Mais especificamente, o que ensinar ao seu filho desde o nascimento até os 5 anos. Para a realização desse estudo, utilizamos o livro A Mente Bem Treinada, de Susan Bauer. As disciplinas nessa idade serão a preparação para a leitura, a escrita e a matemática. Nessa fase, devemos começar com 10 minutos diários para cada disciplina, aumentando gradativamente até chegar em 30 minutos por dia aos 5 anos de idade. Iremos dividir essas etapas de ensino em duas, do nascimento aos 3 anos de idade e de 4 a 5 anos de idade. Iniciaremos pela fase do nascimento aos 3 anos de idade. Na fase de leitura, o melhor ensino precoce que você pode dar ao seu filho é imergi-lo em linguagem desde o nascimento. E como eu posso fazer isso? Você talvez se pergunte. A primeira coisa que se deve fazer é desligar a TV. Isso mesmo, parece um tanto drástico para alguns, mas o fato é que, segundo a autora do livro, meia hora por dia é o suficiente para qualquer criança com menos de 5 anos. Nesse ponto eu faço um complemento e digo que quanto menos tempo de TV por dia, melhor. Nessa fase você precisa falar. Pode parecer óbvio, mas a conversa dos pais está associada ao desenvolvimento da leitura das crianças. Quando falar, fale de modo completo e como adulto. Muitas vezes os pais caem nas fofurices dos filhos de falarem como eles falam, como teite para se referir a leite ou beeca para se referir a boneca. Eu confesso, também já caí nisso. Mas o fato é que nesse tipo de conversação contínua, com pronúncias corretas e frases completas, recobre a mente do filho com a linguagem verbal. Análises apontadas por Susan Bauer chegaram a conclusões de que famílias silenciosas geram filhos com dificuldades de leitura. Além de falar, devemos ler para nossos filhos. Comece lendo livros para o seu bebê desde o berço. Dê a eles livros robustos, de preferência aqueles mais fortes. E se 1 ou 2 livros se rasgarem, é um preço pequeno a pagar pela alfabetização do seu filho. Quando estiver lendo livros ilustrados, aponte as palavras com o dedo. Leia o mesmo livro diversas vezes. A repetição traz a alfabetização. Após a leitura, faça perguntas sobre a história. Tão logo a criança comece a falar, ensine-a o alfabeto. Cante o alfabeto para ela, cole o alfabeto em cartazes, marque as maiúsculas e as minúsculas numa parede, associe cada letra ao som dela. Alguns métodos apontam para ensinar o som da letra sem mostrar a letra. Após a criança conhecer todos os sons, os pais começam a fazer a associação. Então fica a seu critério qual forma escolher. Mas de qualquer uma das formas, a criança estará sendo apresentada ao alfabeto. Crianças novinhas com menos de 2 anos pegarão lápis e imitarão o ato de escrita. Ensine-a a pegar de forma correta. Ensine-a a fazer muitos círculos e voltas anti-horárias. Muitas letras do nosso alfabeto têm círculos anti-horários, desde que a criança pratique a escrita das letras sem um lápis normal. Crianças pequenas não têm uma boa coordenação. O ideal seria na areia ou em arroz, com o dedo indicador nessa primeira fase. Ou, caso ela queira usar uma ferramenta, pode ser com um giz em um quadro. Para crianças de 3 anos, ensine a habilidade de ligar os pontos, desenhando objetos pontilhados, 4 ou 5 pontos bem grandes, e você como pai pode estar guiando a mão do seu filho nesse processo. Essas etapas de desenhar círculos e ligar pontos estarão preparando seu filho para os níveis posteriores. Da mesma forma que você estará preparando seu filho para o processo de linguagem, você deverá prepará-lo para os processos matemáticos. Só assim ele entenderá que os símbolos matemáticos têm sua própria carga de significado. Traga números para a vida diária tão frequentemente quanto possível. Comece pelas contagens, dedos das mãos, dos pés, olhos, orelhas. Brinque de esconde-esconde, contando até 5, depois até 10, até 20. Faça contagens de 2 em 2, 5 em 5, 10 em 10. Brinque de lançamentos de naves espaciais e aproveite para fazer contagens regressivas, 10, 9, 8 e assim por diante. Uma vez que a criança esteja à vontade fazendo contagens, você pode começar a exercitar somas simples, geralmente por volta dos 4 a 5 anos.
Antes de iniciar sobre as crianças de 4 a 5 anos, devemos entender que essa fase é de amadurecimento do seu filho. Então não esteja preso a uma atividade escolar para que sua criança tenha que terminar mais uma página da tarefa. Ao invés disso, você deverá estipular a meta de ensinar leitura e matemática da mesma forma que ensinou a seu filho a falar e amarrar os sapatos, por exemplo. Você pode usar mapas, jogos, fitas, adesivos e outros meios. A lista é interminável, mas sempre lembrando, você pode usar todos esses recursos, mas você não precisa deles. Na leitura dos maiores, ou seja, das crianças de 4 a 5 anos, a educação clássica fundamenta-se fortemente na palavra escrita. Como pai educador, sua meta número 1 deve ser a de que seu filho esteja lendo fluentemente quando começar o trabalho da primeira grade, por volta dos 6 anos de idade. Você deve continuar o aprofundamento da leitura das crianças de 4 a 5 anos da mesma forma que fazia anteriormente. Leia com eles no mundo real, frases de cartazes, outdoors nas ruas, nomes das lojas. Estamos cercados de letras por onde passamos. Aproveite isso. Por volta dos 4 anos, a criança deve saber o alfabeto e o som de cada letra. Treine sua criança os nomes e os sons de cada letra. Você pode fazer as letras numa cartolina ou comprá-las em um material mais durável, como o alfabeto integral. E pode treinar dizendo: filho, pegue para mim a letra que faz o som T, T, T. Em alguma época, em torno de 4 a 5 anos, a criança estará pronta para ler. O ensino de caligrafia e ortografia pode ser adiado até que a criança tenha suficiente coordenação motora fina para escrever sem se frustrar. Dê à criança a oportunidade de pronunciar o som das palavras, mas se ela travar em algum ponto, fale você a palavra por ela e siga adiante. Se você chegar num ponto em que a leitura da palavra exige uma regra que ela não conhece, exemplo, poço, o C cedilha tem um som de S. Simplesmente diga a palavra para que ela siga adiante. Se você não souber a regra, leia a palavra e prossiga. Depois pesquise qual regra se aplica naquela palavra. Crianças em pré-alfabetização variam muito quanto à intensidade de exercícios de coordenação de movimentos de lápis. Os meninos em especial amadurecem mais lentamente na caligrafia, então estejam sensíveis aos sinais de fadiga nas mãos da criança. Ao invés de fazer só exercícios de escrever, tente complementar com brincadeiras. Nenhuma tarefa precisa ser completada e você pode deixar de lado tudo que for excessivamente trabalhoso ou complicado. E não deixe de manter uma rotina porque a criança não está gostando. Em geral, são raras as crianças que querem algo que exija trabalho. Se a criança de 5 anos não quer aprender a ler, diga que você vai estudar junto com ela por 5 minutos todos os dias de qualquer forma. Uma vez que seu filho consiga ler frases completas, ele dirá que não precisa de treino, mas insista em 10 minutos de treino diário, até que você tenha coberto todas as regras fonéticas. Recomendamos o material de linguagem 3+, disponível no Clube Queiroz e vendido separadamente. Para o aprendizado da escrita, o material deve ensinar um estilo de letra de forma que facilite a transição para a cursiva. Um método sugerido pelo livro A Mente Bem Treinada é de que a criança inicie a escrita pela letra bastão e vá evoluindo para a letra cursiva. Em geral, quando você notar que a criança já está escrevendo rápido e bem com a letra bastão. Com relação à matemática, utilize brincadeiras que usam números. Uno é um jogo clássico que combina números e cores, mas existe uma infinidade de jogos que podem ser feitos com cartas. No nosso Clube Queiroz, temos vários cards que podem ser aproveitados. Além dos jogos, as crianças devem praticar a escrita usando lápis e papel. Faça adições e subtrações usando objetos. Um ótimo material manuseável é a escala Cuisenari. Pratique a contagem até 100, de 2 em 2, de 5 em 5 e de 10 em 10. Ensine a contar dinheiro, dizer a hora e dar os nomes das figuras geométricas. Pratique 30 minutos por dia, mas caso a criança fique cansada após 5 a 10 minutos, não obrigue ela a terminar a lição. Em nosso clube temos um material de matemática para maiores de 3 anos. Siga essas orientações quando estiver ensinando aos seus filhos. Você pode complementar a leitura, a escrita e a matemática com um experimento de ciência, uma vez na semana, caso queira. Crianças de 4 e 5 anos podem gostar de recortar, cortar, colorir e participar de jogos. Nesse caso, recomendamos de 10 a 15 minutos por dia. Sugerimos também um material de motricidade que está contido no Clube Queiroz e vendido separadamente.
Então, resumindo, para crianças de 4 a 5 anos, ensine fonética básica. Comece com 10 minutos e vá gradualmente aumentando esse tempo para 30 minutos por dia. Prática da escrita. Aumente a carga até chegar a 10 minutos diários. Matemática. Ensine a contar até 100, de 2 em 2, 5 em 5 e 10 em 10. Estude no máximo 30 minutos por dia. Exercite a coordenação motora fina entre 10 a 15 minutos por dia, colorindo, recortando, colando adesivos e coisas do tipo. Bem, sobre crianças de 0 a 5 anos, essas são as recomendações gerais. Espero que possamos ter ajudado. Em breve, recomendações para próximas idades. Deus os abençoe.